Olá, sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. Eu sou o Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela, e hoje a gente vai falar sobre álcool na infância e adolescência. Esse é um daqueles temas que, se a gente perguntar, todo mundo vai falar que não pode, que é errado, que faz mal, mas assim, né, por outro lado, todo mundo sabe que o que acontece é que existe um consumo nessa faixa etária e que ele é muito frequente, né? Não é uma exceção à regra. É importante ressaltar que o nosso podcast é sobre saúde mental e as dependências químicas ou o uso nocivo de substâncias estão contempladas nesse universo da psiquiatria, né? Quando a gente vai, pelo menos, catalogar, tem um lado ruim, né, de você classificar doenças, mas é pelo menos uma forma de organizar, né, algumas enfermidades, e aí as dependências químicas estão no universo da saúde mental. A gente esquece isso um pouco, principalmente quando se trata de álcool, porque o álcool faz parte da vida de muita gente e a gente não reflete sobre isso. E é justamente para isso que a gente escolheu esse tema para o nosso programa. A gente vai falar com a Tatiana Amato, que é psicóloga, mestre e doutora pela Unifesp e pesquisadora do NEPSIS, que é o Núcleo de Pesquisas em Saúde e Uso de Substâncias da Unifesp. Obrigado pela presença, Tatiana. Muito obrigada pelo convite, é uma grande satisfação estar aqui com vocês e trabalhando com um tema que é, assim, há anos faz parte da minha área de estudo, né? Então, muita gratidão mesmo pelo convite. Obrigado. Tatiana, vamos falar um pouquinho, como eu falei, né? O tema é o álcool na infância e adolescência, mas esse tema é tão naturalizado na nossa sociedade que a gente tem uns conceitos tão básicos usados por quem estuda, né, esse tema, que eu acho que a gente vai precisar falar um pouco sobre eles antes de falar do tema específico, né? Então, eu queria que você falasse como que vocês trabalham para falar sobre álcool, por exemplo. Isso é um uso exagerado, isso é um uso abusivo, a gente não sabe nem os termos direito, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre padrões de consumo, como que se categorizam os usos, existe algo nesse sentido? Então, esse é um conceito fundamental para a gente poder entender a relação que a pessoa estabelece com o consumo de álcool. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que existem várias formas de se relacionar com uma droga. Uhum. Né? No caso do álcool, existem padrões de consumo que são de baixo risco e padrões de consumo como a dependência, né? Que é um padrão mais patológico, porque o álcool ele está presente na vida das pessoas e muitas pessoas não têm problemas por causa desse consumo, mas outras têm muitos problemas por causa disso. Sim. E esse é um dos parâmetros que é usado para fazer essa classificação, né? Uhum. E ela não é só baixo risco e dependência. Existe um padrão de baixo risco, existe um padrão que é de risco, um padrão de uso nocivo e um padrão que é a dependência ou provável dependência. Certo. Como é que a gente diferencia esses padrões? Sim. Que critérios, né? Sim. Isso é super importante a gente saber. É a própria pessoa que fala, olha, eu tenho um problema e a partir daí é que se faz isso ou não, né? Como que se diz quem tem esse uso e qual uso é aquele, né? Então, Luiz, tem instrumentos que avaliam, né, com base na quantidade de consumo que a pessoa faz, né, quantas doses de álcool. Objetivamente mesmo. Objetivamente. Então, por exemplo, uma dose de álcool equivalente a uma latinha de cerveja. Uma latinha de cerveja tem uma dose de álcool. Certo. Que é a mesma quantidade de álcool que tem numa dose de destilado, que é 40 ml de destilado. Então, em 40 ml de vodka, em 350 ml de cerveja, tem a mesma quantidade de álcool puro, que é cerca de 17 ml, mais ou menos. Então, isso é uma dose. Se a gente for para outras bebidas, como o vinho, por exemplo, são 140 ml, né? Então, uma taça com 140 ml tem a mesma quantidade de álcool puro do que numa latinha de cerveja e em 40 ml de destilado. Certo. Tá? Então, esse é um conceito fundamental para a gente fazer essa conta de que padrão de consumo eu me encontro, né? Além dessa medida, né, de dose, a gente tem também a frequência de consumo, né? Então, esse consumo, ele acontece uma vez por semana, e quantas doses acontece na ocasião em que ele acontece, né? E se existem problemas por conta dessa quantidade e frequência, né? Então, são basicamente 3 os critérios. Quantidade, que tem a ver com o número de doses, a frequência, né, que é a periodicidade desse consumo, e as consequências desse consumo. Certo. Tá? Geralmente, o uso de baixo risco, ele é considerado como o uso de poucas doses
numa semana, né? Isso seria, assim, no nível máximo, seriam 2 doses padrões, 2 doses de álcool num único dia, Num dia. No máximo, em 4 ou 5 dias na semana. Seria um padrão de baixo risco para adultos. Sim. Isso é super importante a gente realçar, né? É que esses padrões de consumo, eles são avaliados em estudos, pesquisas com adultos, né? É diferente para jovens, para menores de 18 anos. Certo. Mas para adultos, esse é um padrão de baixo risco, né? Então, seria, então 2 latinhas por dia, é isso? Né? Até 5 dias na semana. Por até 5 dias. Para homens, por exemplo. Para mulheres é menos, né? Porque a mulher tem um corpo que o metabolismo é diferente, o álcool se metaboliza de um jeito diferente, existem ciclos hormonais que também influenciam nesse metabolismo. Então, para a mulher é sempre menos do que isso. Mas essa quantidade, ela é só um parâmetro, né? Claro. Isso varia de pessoa para pessoa. Se a pessoa tem um problema de saúde, isso deixa de ser de baixo risco. Se tem hipertensão, se está operando uma máquina, por exemplo, esse não é um padrão de baixo risco. Claro. Muito pelo contrário, né? Se você precisa de precisão. Né? Dirigindo, por exemplo, né? Então, isso deixa de ser um consumo de baixo risco, passa a ser arriscado, né? Porque oferece risco. Então, esse é um parâmetro interessante. O padrão de risco, ele acontece com mais ou menos mais de 3 doses numa mesma ocasião, que é uma quantidade de bebida já provável de gerar alterações de percepção, né? Sim. Então, mesmo que ele aconteça uma vez só na semana, consumir mais do que isso, ou o que as pessoas chamam de padrão binge, né? Que é o consumo exagerado de 5 doses, por exemplo, que é uma quantidade que as pessoas se embriagam. Né? O padrão de risco é aquela embriaguez que as pessoas de vez em quando fazem num churrasco ou numa festa. Apesar de... Isso acaba gerando uma intoxicação para o organismo, dependendo da quantidade, mas... Ele é considerado de risco porque ele expõe a pessoa, deixa vulnerável a que problemas aconteçam nessa situação. Então, brigas, por exemplo, tomar decisões que você talvez não gostaria, ou, enfim, relacionamentos. E se isso é recorrente, né, então te expõe a ter problemas. Não necessariamente você tem, mas está exposto. Por isso ele é risco. Né? E ele inclui também um risco, digamos, é uma medida como parâmetro, né? Só para a gente ter uma ideia, mas ele inclui também os riscos à saúde da pessoa e não a fatores externos, né? A se colocar nessas situações de risco que a gente mencionou? Com certeza. Eu acho que o fato de haver intoxicação do organismo, né? Isso afeta uma série de questões no organismo mesmo. Agora, o consumo agudo de álcool, ele tem sido mais associado a problemas não do uso crônico, mas de curto prazo. Né? Não do uso de longo prazo, mas se envolver em acidentes, em brigas, enfim, em situações em que realmente não se envolveria se estivesse sóbrio. Né? Existe uma maior associação. Como ele é esporádico, muitas vezes, né? Então não... E acho que seria legal a gente dar uma dimensão do quanto isso acontece, porque eu acho que o beber nessa quantidade, né, acima do que seria, já entrando num que seria um padrão considerado de risco, muitas pessoas já se colocaram nessa situação. Menos pessoas se colocaram em acidentes, né? E aí acho que isso pode dar uma impressão de que é muito raro isso acontecer, né? A gente consegue dar uma dimensão, assim, do quanto isso é frequente e como isso realmente é uma questão de saúde pública, né? Sim. É estimado que cerca de 1/3 da população faça esse padrão de consumo, né? Mas entre jovens, isso também é alarmante. Por exemplo, a gente tem estimativas que em menores de idade, 50% de alunos de ensino médio se envolveram uma vez no ano, pelo menos, com esse tipo de consumo, né? Então, não só adultos, mas jovens e também universitários. Esse é um padrão comum da população jovem, né? E ele vai diminuindo conforme a idade vai aumentando, né? Então, ele é menos prevalente em pessoas de mais idade, né? Acima dos 50, 40 anos. Acho que acima dos 35 já começa a diminuir bastante, mas ele é bastante prevalente nessa população abaixo de 35 anos.
E deve ter alguma coisa que faz isso acontecer, né? Ele diminuindo ao longo do tempo. A gente sabe alguma coisa? Por que isso acontece? É uma frequência maior em festas, estar mais envolvido com reuniões sociais, com fraternizações, né? Isso faz parte da juventude, tá nesses ambientes, né? O ambiente universitário e celebrar, né? Isso faz parte. E tem a ver com o momento de vida mesmo, né? Depois de uma certa idade, o consumo ele acaba passando mais para casa, menos para festas e baladas, e mais para um ambiente mais reservado, né? Então, acho que... Em casa mesmo, ou casas de amigos, né? Em casa de amigos, exatamente. E aí, entrando então mais já nesse campo da infância e adolescência, Tatiana, uma pergunta que pode parecer estranha, feita dessa forma, né? Mas por que quem tem menos de 18 anos não pode ingerir bebida alcoólica, né? Por que se estabeleceu isso? Olha, são inúmeros motivos, mas um que se tem batido bastante na tecla tem a ver com o desenvolvimento do organismos, né? Do nosso cérebro, por exemplo. Então, a gente tem um desenvolvimento do nosso corpo que ele está acontecendo ainda na adolescência, né? O nosso corpo não está completamente formado. As características sexuais são mais óbvias de serem percebidas na mudança da transformação para um corpo adulto. Sim. Mas uma questão que tem sido muito recorrente é em relação ao desenvolvimento cerebral, né? Que tem a ver com a região do córtex pré-frontal, tá? Que é essa região da nossa testa aqui. Sim. E por que essa região é tão importante? Porque ela tem a ver com tomada de decisão, né? Sim. Então, a regulação da tomada de decisão, ela passa por essa região cerebral. Quando as pessoas estão sob o efeito de qualquer substância, a tomada de decisão já é um pouco mais complicada, né? Se você não tem um aparato fisiológico que te dá respaldo para que você tenha uma mínima regulação do seu corpo, já de autoconhecimento para isso, fica mais difícil de desenvolver essa parte cerebral, né? Então, isso tem sido bastante associado a um dos motivos, né? De que não se deve consumir bebidas antes de que isso seja desenvolvido. Só que essa região do nosso cérebro, ela termina de se desenvolver pelos 21, 20 e poucos anos. Não é nem 18. Não é nem 18, exatamente. Né? Por isso, também alguns países adotam 21 anos como uma idade legal de início para consumo. Não é o caso do Brasil. Né? Mas existem outros motivos também, né? E por conta dessa questão do autocontrole e a impulsividade serem muito presentes naturalmente na adolescência, em qualquer situação da vida, e o uso de drogas tem um impacto muito grande nessa questão de tomada de decisão, acho que esse é um dos grandes motivos, né? Que leva a gente a acender aí uma luz vermelha de alerta mesmo, né? Não só amarela, mas... Olha, é bem perigoso. Não que os adultos sejam totalmente... tenham autocontrole, um domínio, né? Eu discuto muito isso com os adolescentes quando a gente está conversando, porque... eles começam a questionar, né? Olha, eu vejo um monte de adulto fazendo um monte de... sabe, gerando um monte de problemas para si mesmo. Fica chato, exatamente. Faz bobagem. A gente não tem nem muito como se defender diante desse questionamento, mas... Juntando, então, essa impulsividade mais típica dessa fase, com esse desenvolvimento ainda acontecendo, então, é um pouco por isso que se deve ter uma cautela com o consumo mais precoce. Exato. E é, assim, o início de várias coisas na vida. Enquanto a gente está em desenvolvimento, e ainda bem que a gente tem coisas novas a vida inteira, né? Sempre situações novas estão vindo à tona. Mas no momento da adolescência, acontecem, ao mesmo tempo, descobertas como do tipo... atividade sexual, né? Estou iniciando uma vida sexual. Ao mesmo tempo, fazendo amigos, ao mesmo tempo, me distanciando mais da família, que sempre foi referência. Ao mesmo tempo, tendo que tomar decisões sozinhos. E encontrar suporte para isso no ambiente social em que eu estou frequentando. Né? Então, são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo, descobertas. Muita gente muda de escola, porque tem muito impacto nessa fase, Exatamente. Né? Final do ensino fundamental para o ensino médio. Enfim, são muitas coisas novas, né? O desafio de muitas pessoas estão pensando, e aí, o que eu faço? Eu vou ser um adulto responsável por mim mesmo, e aí, o que eu faço com isso? Né? Então, são muitas coisas muitas transformações, né? E o uso de drogas
associado a essas situações, ele aumenta a chance de problemas acontecerem. Sim. Né? E então, por mais, então, que um adolescente tenha certeza que ele já tem plenas condições de tomar tais decisões, a gente pode dizer com segurança que ainda não. A gente sempre precisa desenvolver um autoconhecimento. Sim. Né? Eu acho que esse é um momento precioso para isso acontecer. Sim. E o uso de substâncias altera as nossas percepções. Sim. Né? Altera a percepção sobre como a gente vê as coisas numa festa. Eu costumo dizer que as pessoas têm usado, né, o nosso recurso de tomada de decisão numa festa para ter coragem para fazer algumas coisas, por exemplo. Sim. Ele não tem sido... ele muitas vezes passa pelo consumo de álcool. Sim, né? Sim. E decisões precisam ser tomadas no meio de uma festa. E se esse for o único recurso que os jovens estejam usando para tomar decisões que sejam para superar medo, por exemplo, sim. Né? Isso é preocupante. Sim. Né? Ninguém conta só com o encorajamento dos amigos, né? Uma substância é sempre bem-vinda, né? Uhum. E a gente tem uma ideia, Tatiana, são muitas as pessoas que experimentam álcool antes dos 18, né? Que é o caso, né? Então, pelo jeito, então, 20 ou 21 seria mais adequado pelo desenvolvimento do cérebro. Mas 18, né? Como é estabelecido na legislação, muita gente experimenta antes disso? Sim, a maioria dos jovens até o final do ensino médio já experimentaram, né? E aí, quando a gente está falando de jovens, é importante diferenciar a experimentação também de uso contínuo. Certo. Né? Porque o que acontece para a maioria dos jovens é a experimentação de várias drogas, não é só álcool. Sim. Né? Então, por exemplo, 30% de 10 a 12 anos já experimentaram álcool, né? Enquanto que para qualquer outra droga, drogas ilícitas, por exemplo, dessa mesma faixa etária de 10 a 12 anos, 10% tomaram contato com alguma outra droga. Então, o consumo de álcool precoce de 10 a 12 anos, ele é 3 vezes maior do que para outras drogas. E muito precoce, né? Não é só tabaco. Antes de 18, de 10 a 12. De 10 a 12 anos. A média de idade de início no Brasil é 12 anos de idade. Sim. Né? Uma média, quer dizer, tem muita gente que começa antes disso. Se essa é a média, então tem muita gente que começa antes dos 12 anos. E geralmente é um contato experimental, né? Quando a gente vai para uma faixa etária mais para o final da adolescência, 16 a 18 anos, mais ou menos, a gente já tem de 80% mais ou menos os jovens já experimentaram, pelo menos, álcool. Né? Enquanto outras drogas, essa porcentagem é 40% mais ou menos. Né? Eu peguei um dado de uma pesquisa do Ministério da Saúde que coloca nessa faixa 16 e 17 anos, né? Os que consumiram nos últimos 30 dias, ou seja, não é alguém que experimentou e depois demorou muito, né? Se experimentou nos últimos 30 dias, provavelmente faz um uso contínuo, né? Chega a quase 40%, né? Peguei 37,8% entre 16 e 17 anos, né? Quanto você diria que isso tem a ver com ela ser uma droga legalizada, né? E o consumo não existe nenhuma punição, né? Quanto ao uso por si só. Eu comecei a pensar um pouco nisso porque, falando em a maconha, digamos que é o que mais hoje em dia está em debate das que não são legalizadas, e há um movimento que, né, luta a favor da descriminalização. E o nosso site ele se posiciona bastante a favor disso por conta dos males da guerra às drogas, etc., né? Mas uma das coisas que é sempre tomada como ponto favorável, né, nessa direção, é que você tendo uma legalização da droga, você vai ter mais estudo e pesquisa sobre ela, porque não é uma coisa clandestina, então mais pessoas se dedicam ao estudo daquilo, que é sempre bom, e você pode fazer uma informação de mais qualidade, visto que é algo que está incorporado à sociedade, digamos, né? O que eu concordo plenamente, só que quando a gente pensa no álcool, que está nessa situação legalizada, isso não acontece de forma tão eficiente, né? Essa informação que poderia ser possível, então, né? O que falta, então, nesse cenário, né? Por que então, já que a gente tem o exemplo do álcool, por que então essa informação não chega e a gente ainda tem esses dados que não vão de acordo com o que seria o ideal, né? Em termos de saúde. Nossa, essa é uma pergunta realmente complexa, né? Vou tentar organizar alguns dados para a gente poder falar sobre ela, né? Eu gosto sempre de pensar na história do uso de tabaco. O que aconteceu com o uso de tabaco? Quando a gente pensa em política pública, quando a gente pensa em drogas lícitas e ilícitas, né? Durante muitos anos, o uso de tabaco ele foi associado a glamour, a um consumo que era até benéfico, né? A algumas situações de saúde, dentistas
indicavam, né? Essa eu não sabia. Mascar, E a gente teve o tabaco durante muitos anos num lugar que não é o que a gente tem mais, né? E a gente vê também uma redução, essa mudança sobre a visão que as pessoas têm sobre a droga impactou no consumo dela, Sim. né? Isso passa pela redução das propagandas, passa pela taxação que aumentou em relação ao tabaco. O Brasil é um exemplo hoje, né? De combate, né? E medidas tomadas como políticas públicas, né? Mesmo. Exato. Passa pela associação, que não é mais glamour, mas associado a uma condição de saúde deteriorada, né? E então não foi só as pessoas que decidiram não consumir, né? Não é assim, e também não é assim com bebida alcoólica, né? Então a gente tem propagandas na televisão, a gente tem uma regulamentação hoje de propagandas que as bebidas que têm um teor alcoólico como a cerveja, por exemplo, elas podem passar em qualquer horário do dia na televisão. E são propagandas que são direcionadas a um público jovem, não são pessoas mais velhas, né? Tem algumas cervejas que direcionam para o público feminino também, né? As suas propagandas. Então, a gente tem um estímulo muito grande para o consumo de bebida alcoólica. Ele não é só porque ele está inserido na nossa cultura, mas existe uma abertura das próprias políticas públicas por poder vender em lugares com fácil acesso, né? Os jovens compram com fácil acesso, sem precisarem apresentar documento. 30% dos jovens começam a consumir bebida dentro de casa, com a sua própria família. E os outros 30% na família de alguém, na casa de amigos, ou seja, 60% começa dentro da família, da sua ou de outra. Então, é um núcleo que teria bastante impacto também em algum tipo de mudança nesse cenário, imagino, né? Exato. Então, quando a gente fala de trabalhar com as famílias, eu não estou querendo culpar as famílias por isso. Isso faz parte de uma cultura que a gente tem. E assim como foi feito para o tabaco, né, a gente precisa cuidar da regulamentação do consumo de álcool, né? A gente teve com o tabaco a restrição de locais onde essa droga podia ser consumida. E isso fez com que o consumo passivo, por exemplo, reduzisse bastante. Não só as pessoas que estavam consumindo, mas a consequência para quem estava no entorno, né? E a gente, apesar de ter tido a lei seca, né, que cuida dessa questão do beber e dirigir, que faz bastante propaganda em relação a isso, a gente ainda não tem uma fiscalização que faça com que isso seja de fato cumprido. E outras medidas que poderiam ser tomadas em relação à bebida alcoólica também não são tomadas para reduzir a disponibilidade e o tão fácil acesso para os jovens. Até mesmo para as famílias perceberem o quão danoso pode ser o consumo agudo, né? Não estou falando só da dependência, né? Quando eu estava falando dos padrões de consumo, eu não cheguei a falar da dependência, mas a dependência de álcool, por exemplo, ela leva um tempo para se estabelecer, né? Enquanto psicopatologia, transtorno mental. A média de idade nos serviços de atendimento, ela é acima de 30 anos, por exemplo. Então, a dependência não é uma preocupação tão presente na vida dos jovens, principalmente em relação à bebida alcoólica. Para tabaco, ela é mais rápida de acontecer, né? Dificilmente você conhece uma pessoa que fuma e que não é dependente de tabaco, mas para álcool é diferente. Né? Então, a preocupação dos jovens em relação ao consumo de bebida alcoólica, ela está no consumo agudo, né? E é claro que quanto mais cedo esse consumo acontece, maior a probabilidade da dependência se estabelecer. Porque ela leva um tempo, então... E você está dando esse tempo. Exatamente. Até mesmo por essa regulação de tomada de decisão do nosso cérebro e de outros mecanismos genéticos também que são acionados. Então, todo esse conjunto de fatores, eles vão se somando para que a gente construa uma relação com essa droga, né? Isso acontece durante gerações e gerações dentro de uma família. Não só de um indivíduo, mas e dentro de uma cultura também. Então, a gente precisa olhar de uma forma um pouco mais sistêmica para esse problema, porque o que eu vejo muitas vezes na forma como as pessoas trabalham com o uso de drogas é tentando achar o culpado. Porque se a gente acha o culpado, a gente elimina e aí a gente resolve o problema. Geralmente, o culpado é a própria droga. Né? A gente elimina a droga e tá tudo bem, né? E fica tudo bem. E a gente vê que se a pessoa não restabelece sua vida, não encontra sentido para a vida, e isso tem sido uma pauta muito grande na adolescência.
estou fazendo aqui? Qual é o sentido para minha vida? O que eu quero? O que eu vou fazer para o futuro, né? Não é à toa que as taxas de suicídio têm aumentado, automutilação, enfim, outros problemas que acontecem também, né, de saúde mental, que estão associados a outros problemas, não só, mas que deixam a pessoa mais vulnerável para o consumo de substâncias também. Né? Então, enfim, talvez eu tenha ido longe demais, vou voltar acho que a pergunta exigia. Mas é só para a gente ter uma ideia de que isso é uma questão mais complexa, né? Agora, quando a gente traz um cuidado em relação à regulamentação do consumo de uma droga, como o álcool, a gente consegue chegar no meio termo entre saúde pública, por exemplo, né? E menos problemas em relação ao consumo dessa droga. Então, é um exercício de equilíbrio, né? Em que muitos países têm tentado fazer isso, porque quando a gente vê no Brasil, por exemplo, a gente tem uma questão que é a desigualdade econômica, né? Então, é muito diferente uma droga ser consumida num contexto de um alto nível socioeconômico e pessoas que vivem um nível de vulnerabilidade muito grande, né? Então, os problemas que se desenrolam por conta do consumo dessa droga, eles são diferentes. Mas é interessante a gente pensar que o consumo em si, ele é maior, pelo menos com adolescentes, em estudantes de escolas privadas. Né? Mas os problemas são diferentes. O acesso a alguma alternativa de tratamento, digamos, também são bastante diferentes. Também são bastante diferentes, exatamente. Então, tem que pensar nisso tudo, né? Entrando nessa parte da vida escolar, né, que eu acho que é um outro ambiente, além do familiar, em que pode haver, né, algum tipo de influência, né, em como a gente enxerga o álcool e o impacto disso no consumo, né, por crianças e adolescentes. Você participou de um estudo, né, que eu achei interessante, que ele falava sobre resiliência e uso de drogas entre estudantes do ensino médio da cidade de São Paulo. E ali, numa descrição muito breve, né, desse estudo, falava que era sobre o papel da resiliência, que vinha sendo algo muito tema de outros estudos, né? Queria que você dissesse o que é isso, né? O que é resiliência quando se fala de uso de álcool? Então, assim, deixando o uso de álcool um pouquinho guardado aqui para a gente entender um pouquinho a resiliência, né? A resiliência, ela é uma característica do ser humano, né? Que é desenvolvida a partir da superação de dificuldades na vida, né? Então, sempre que existem obstáculos, existem habilidades que vão ajudar as pessoas a superar esses obstáculos. Então, por exemplo, em situações difíceis, muitas pessoas usam o humor para superar um momento difícil da vida, né? Para desenvolvimento de resiliência também é importante rede, né? Então, ter apoio, ter pessoas com quem pode contar. Lazer também é importante. Então, é uma característica que, apesar de ser uma habilidade do indivíduo, para que ela se desenvolva, ela não depende só do indivíduo, né? Então, quando a gente vai estudar a associação de resiliência em relação ao uso de drogas, é importante não fazer uma associação do tipo, as pessoas resilientes, então não usam drogas, porque resolvem seus problemas de outro jeito e não precisam de drogas para viver, né? Não é bem assim. A gente até tem estudos mostrando que o sofrimento em pessoas resilientes, ele é bem alto, não existe sofrimento, mas existe um menor adoecimento, né, das pessoas, porque elas descobrem outras formas de superar obstáculos. Quando a gente fez o estudo com adolescentes, a gente viu que alguns aspectos, como, por exemplo, disciplina, agir com base nos seus próprios valores, eram aspectos que estavam relacionados a padrões de consumo menos abusivos, ou menos associados a poliuso de drogas, uso de várias drogas, né? Eu tenho um pouco de cautela, porque a ideia aqui não é categorizar as pessoas, né? Então, quem tem essa característica não usa drogas, né? Claro. É muito mais para mostrar o potencial que a gente tem ao desenvolver, por exemplo, habilidades de escolha, habilidades emocionais, habilidades de lidar com a sua própria impulsividade. Então, acho que a resiliência, ela é um pacote de características que acontecem ao longo do desenvolvimento humano e que está associada a desfechos mais saudáveis na vida. E é mais sentido para a vida também, né? Então, a ideia, por exemplo, de trabalhar esse aspecto na educação é você desenvolver habilidades socioemocionais, de regulação das emoções, e que seja possível que a pessoa tome as rédeas da sua própria vida. Ou seja, ter mais autonomia com responsabilidade.
tá? E ter uma segurança para também fazer aquilo. Para tomar decisões, exatamente. Porque esse é o embate da adolescência, né? Eu preciso ter autonomia para tomar as minhas próprias decisões, porque eu tô cada vez menos... alguém se responsabiliza por mim. Sim. Cada vez mais, perto dos 18 anos, eu procuro tomar responsabilidade pelas decisões que eu tomo na vida. Sim. Né? Então, esse é um aspecto de autonomia importante, tá? E quando a gente fala de uso de drogas, é importante ter responsabilidade, né? Sim. A gente sabe que não é indicado que o consumo aconteça antes dos 18 anos, mas na medida em que a gente puder desenvolver nos adolescentes a habilidade de tomar decisões mais seguras para a sua própria vida, isso colabora para que ele tenha menos problemas. Sim. Por causa do uso de drogas. Sim. Né? Então, essa é a chave do desenvolvimento da resiliência. O que é completamente diferente de investir em algo que seja mais no sentido de proibição, simplesmente. Exatamente. Ou não faça isso. Exatamente. Uma mensagem pura e simples desse tipo. É a educação além do diga não. Ele precisa saber mais do que isso. Sim. Muito mais do que isso, né? Sim. Muito mais do que por que não consumir drogas numa determinada situação. Sim. Né? Porque é perigoso isso. A gente trabalha na Unifesp com um programa que se chama Peraí, né? Peraí é o nome que a gente deu, que é assim, peraí, vamos pensar, peraí, será que é isso mesmo? É trabalhar com decisões mais críticas. Sim. E que levem a uma maior segurança em situações em que tem álcool disponível no ambiente, né? Isso não quer dizer que as pessoas vão consumir ou não, mas à medida que o álcool está sendo consumido, mesmo que seja numa festa de adultos, coisas podem acontecer. E como é que você se protege? Sim. Mesmo que seja voltar para casa com seus pais embriagados, né? Sim. Precisa saber buscar ajuda para quem ligar nessa hora, né? Então, isso é ir além do diga não, né? Isso é trabalhar decisões, como cuidar de um colega que está passando mal e de uma menina que está vulnerável. Sim. Né? Os meninos falam muito disso e as meninas também. Sim. Que uma menina embriagada numa festa é como se fosse uma autorização para que coisas pudessem ser feitas com ela, como abuso, ela não toma... Né? Justifica, exatamente. E essa tem sido uma pauta muito grande nas rodas de conversa com as meninas e também com os meninos, porque eles ficam um pouco chocados com a autorização que eles se veem empoderados a ter, né? E muitas vezes reproduzem isso nos ambientes e meio sem se dar conta disso, né? Então, eles se assustam quando eles se dão conta disso também. Que eles estão inseridos nesse Que eles estão inseridos e reproduzindo essa ideia. Então, isso é ir além do diga não, é discutir de forma mais crítica o que acontece de verdade, né? Para que eles possam tomar decisões um pouco mais baseadas na realidade deles do que poucas ferramentas para lidar com as situações que aparecem. Sim. Né? Então, é nesse sentido. Tatiana, você fez um exemplo falando das rodas de conversa, né? Que você promove, participa. Quando a gente transporta isso para um ambiente familiar, né? Isso sempre parece um pouco difícil para os pais, porque acho que os filhos deles já têm uma aversão, uma hostilidade maior do que tem em relação, digamos, ao trabalho que um grupo, né? Que está fazendo aquela ação tem. Então, tem como a gente ajudar, assim, em algum sentido? Como que essa conversa se dá, mas do ponto de vista de um pai, né? Que eu imagino que ele já tem o filho já é um pouco mais hostil. Que aí vai parecer, não, meu pai tá querendo ser legalzão, vai ser o meu amigo, né? Então, como que você consegue fazer essa conversa sem também parecer o pai legal, que quer ser o legalzão, que também não é, né? E é uma aflição que vem muito, assim, quando a gente pergunta, né? Eu acho que meu filho tem um problema com álcool e eu não sei nem como começar a conversar, né? E a referência que geralmente essa geração ainda tem é mais baseada em campanhas do tipo do diga não, né? Tem alguma coisa que você pode dizer que ajude, assim? Como começa essa conversa dentro de casa? As conversas acontecem desde a infância, né? Desde que os pais se tornam pais, as mães se tornam mães e essa criança aparece. Então, os padrões de diálogo que uma família estabelece, eles são fundamentais
para a forma como isso vai acontecer na adolescência também, né? Sim. Então, não é só uma fórmula em como isso vai acontecer sobre esse assunto na adolescência, mas qual foi o tipo de vinculação que foi feito ao longo da vida toda para que tenha abertura para que isso seja conversado, né? Então, esse é um ponto importante da gente ver numa relação, né? Cuidar disso, né? Estabelecer vínculo, estabelecer conexão, pai e filho, porque quando a gente fala de drogas, e isso não é só na família, né? Mas em todos os lugares, o que os adultos aprendem a fazer sobre drogas é dar sermão, não é estabelecer diálogo e não é ouvir, né? Então, esse é um ponto importante que eu acho que as pessoas poderiam prestar atenção, todos os adultos, educadores, pais, de todas as formas, né, professores e tudo, sobre esse assunto. Ouvir mais sobre o que acontece. Eu sei que existe um medo muito grande sobre as coisas que estão sendo ouvidas, né, uma preocupação muito grande. Os jovens de hoje em dia. Ela é real, né? 1 em cada 5 jovens se envolve em briga quando se embriagam, por exemplo, né? Então, esse é um medo real, né? A gente não tá falando de coisas que não acontecem, tá? Não são pais caretas preocupados à toa. Não são. Mas, para que aconteça o diálogo, é preciso haver escuta. Existe pouca tolerância para escutar o que acontece, porque as coisas que acontecem não deveriam acontecer, né? Então, é difícil, tá? É difícil. E o que eu tenho visto nos estudos que a gente tem feito, e a melhor forma de estabelecer esse diálogo ouvindo, nessas rodas de conversa, a gente usa uma estratégia que é pensar sob o ponto de vista do risco que essa pessoa está se envolvendo, que esse menor de idade está se envolvendo. E não se o que ele deveria fazer é certo ou errado. Porque o certo e errado, ele vem de um julgamento moralista. Né? E ele pode até ser errado do ponto de vista religioso, por exemplo, do cultivo de valores de uma família, tudo bem. Né? É importante respeitar isso, mas o importante é tomar cuidado para não fechar os ouvidos. Quer dizer, está errado, não deveria ser feito, então daqui para frente você não faz mais. Estabelecer um combinado é importante sobre o que deve ser feito, né? Sobre o não consumo, por exemplo, a segurança que o não consumo oferece, mas quando a gente traz essa conversa para aumentar a crítica do jovem sobre o nível de risco que ele está se envolvendo, por exemplo, tem uma coisa que é bem importante um dado que é bem importante e que pode ser útil numa conversa. A gente sabe que se os jovens não se embriagam, se existe um padrão de consumo, né, de não embriaguez, cerca de 5% dos jovens que não se embriagam, mas fizeram uso de álcool de alguma forma, se envolveram em briga, em alguma atividade sexual de risco, sem camisinha, por exemplo, né? Mas quando existe a embriaguez, esse número vai para quase 20%, né? E aí 1 em cada 5 pessoas pode se envolver numa relação sexual de risco. E isso traz problemas de curto e longo prazo, né? Porque você pode se arrepender do que você fez no dia seguinte, se relacionar com uma pessoa que você não queria, e ao mesmo tempo, para as meninas e os meninos serem pais ou mães, né? Doenças sexualmente transmissíveis, né? O longo prazo pode, inclusive, ser um prazo resto da vida. Por resto da vida. Exatamente, né? Então, são riscos. São riscos, né? A gravidez pode não acontecer, mas se aumenta a chance, se no episódio de embriaguez aumenta a chance da camisinha não ser usada, isso precisa ser conversado. Então, é sobre as coisas que acontecem, que a conversa precisa acontecer. E quando existe a abertura para os filhos também ouvirem os pais, né? Porque existe uma angústia muito grande, o medo é muito grande dos pais. E eu vejo a aflição deles quando precisam autorizar o filho a ir numa festa que muitas vezes ele sabe que vai ter bebida alcoólica nessa festa. As festas de 15 anos têm bebida alcoólica. E estratégias são feitas para que isso seja disponibilizado para os menores de idade, por exemplo, né? E quando a gente conversa com eles, a gente fica sabendo dessas coisas. E é perigoso, né? Porque tem adultos também autorizando que isso aconteça. Há 5 anos mudou a legislação, 5 ou 6 anos, se eu não me engano. E os responsáveis, pais ou responsáveis por um menor de idade, eles
se ficar comprovado que eles forneceram bebida alcoólica, eles podem ser presos até 3 anos de prisão. Sempre foi proibido fornecer bebida alcoólica, né? Tá no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso sempre foi proibido, mas há pouco tempo, agora as pessoas podem ser penalizadas, julgadas de acordo com o Código Penal, né? Então, os adultos e os adolescentes precisam saber dessas coisas, né? Porque as consequências são para ambos. Né? Essa aflição de ter esse tipo de conversa ou de como conversar, na verdade, também pode surgir porque é uma conversa, digamos, que pode ter 12 anos de duração, entre aspas, porque ela começa muito cedo, imagino, né? E acho que poucos pais devem ter isso, pelo menos essa consciência de que essa conversa começa muito antes. Não é só a partir da detecção, ou de uma idade que é meio essa 15, 16, que você vai ter a primeira conversa sobre isso, porque aí realmente fica parecendo uma coisa de manual, né? E minha impressão é essa. Nunca falou sobre isso com um filho, de repente vai falar, lógico que vai ser um sermão, né? E não é só falar, sabe? Por exemplo, em vários momentos da vida de uma criança e de um adolescente, o álcool teve presente. Não necessariamente ele consumiu, mas são cenas em que os adultos estão consumindo, né? Então, por exemplo, a embriaguez dos pais, mesmo que não se converse sobre isso, mas se os pais ou responsáveis dessa criança ou adolescente se embriagam com frequência, é mais provável que esse jovem também vá se embriagar. Ele aprende isso a partir da observação desses padrões, né? Mas não é só isso que colabora para que aumente as chances de um jovem consumir bebida, né? O padrão de relacionamento também contribui, né? E a gente tem visto que padrões negligentes, ou seja, deixa pra lá, nunca conversa, nunca fala sobre isso, não tá interessado no que o filho faz, deixa acontecer, são padrões que aumentam as chances de consumo abusivo, né? Padrões de relacionamento, de estilos parentais, que a gente chama. E os autoritários também. A regra perde o sentido, né? E você não dá conta de afetos que estão... uma relação que acaba sendo muito fria e que os afetos e necessidades não são cuidadas nessa relação. Muitas vezes estimula o desafio também? Também, tipo né? Na fala dos jovens, né? A gente já fez rodas de conversa com mais de 200 jovens, assim, somando todo mundo, né? Deve ter mais disso, não sei. Mas... muitos se sentem desafiados, sim, né? E eles falam, quanto mais dizem que não, mais a gente quer fazer. Porque é o desconhecido, é o que tá ali, isso aguça a curiosidade. A questão da curiosidade é uma questão para ser cuidada, né? A gente não pode tapar do mundo, tapar os olhos, fingir que a gente não tá enxergando as coisas que estão acontecendo, né? Isso não ajuda no estabelecimento dessa relação de resolução de conflitos que estabelecem no que eu acho que você não deve fazer, mas você está fazendo, né? Então, isso é bem delicado, né? Tatiana, caminhando agora, então, para a nossa parte, né? A gente já está falando um pouco sobre legislação, né? Uma coisa mais do ponto de vista da sociedade. Mas pelo que eu vi agora, você está num estudo em andamento, né? Que seria para o desenvolvimento de um programa brasileiro, né? De prevenção e redução de riscos, né? Em que consiste um programa brasileiro? Primeiro queria que você explicasse o que é isso. O material que a gente está desenvolvendo é o projeto Foco, né? Formar pessoas para conviver. Então, é um material que ele tem o objetivo de facilitar a convivência. Ele é um material de facilitar a convivência no meio escolar. Isso envolve as famílias também, né? E ele trabalha aspectos de educação emocional, de formas de comunicar a emoção, de reconhecer isso nas pessoas, de se relacionar com isso, né? Atender necessidades que são importantes no ambiente coletivo, dentro de uma escola. E também trabalha a questão de uma tomada de consciência pelas pessoas, de um autoconhecimento, né? De práticas que sejam possíveis das pessoas terem mais atenção sobre cada passo que eles dão que dão na vida, né? Esse é um projeto de desenvolvimento de habilidades para a vida, de habilidades socioemocionais. Ele não trabalha diretamente sobre o uso de alguma substância. Ele trabalha muito mais no fortalecimento de resiliência, né? Que era o que a gente estava conversando aqui antes, do que necessariamente sobre o uso de drogas, tá? E como eu disse, é claro que isso não é o suficiente para que uma pessoa não consuma. Mas a gente tem visto uma associação em que pessoas que têm uma maior habilidade de tomar decisões que sejam seguras para si mesma, que tenham sentido na sua vida, elas se envolvem também em menos problemas e têm um adoecimento menor, né? E se a gente conseguir
com que as famílias, os educadores e os jovens dentro de um ambiente educativo se envolvam em atividades que ajudem eles a aprender mais sobre a convivência humana, a gente acredita que, e os estudos também têm mostrado isso, né, que outros problemas que apareçam, como conversar sobre drogas, que muitas vezes é conflituoso, né, uma situação de conflito, possa acontecer de um jeito muito mais cuidadoso, né? Existem outras formas de trabalhar a prevenção, como eu disse, que é o programa Peraí, né? O Ministério da Saúde tem investido em outros programas que trabalham também habilidades para a vida, eles são super importantes. Alguns que começam bem cedo, né? O Jogo Elos, o Tamo Junto. Agora, é importante que a gente tenha a avaliação. Quando a gente fala de política pública, de inserir isso num aspecto macro, né? A gente vê no Brasil muitas iniciativas isoladas de programas de prevenção que são muito ricos. E a gente precisa de programas que possam ser mais disseminados amplamente, né? Para que as pessoas minimamente tenham modelos que sejam mais efetivos para se espelharem, tá? Então, essa é a nossa tentativa de desenvolver um programa brasileiro. O Peraí, ele é um programa australiano que foi adaptado para o Brasil. E existem inúmeros desafios de se adaptar a um programa estrangeiro, né? Numa outra cultura, seja ela qual for, não é um problema do Brasil isso, né? A gente ainda tem vários desafios pela frente com esse material, mas a ideia de desenvolver um material brasileiro seja para atender às necessidades de fato brasileiras, da educação brasileira, da população, da diversidade que a gente tem na nossa população, da diversidade econômica, cultural, e do que a gente quer cuidar dessa diversidade dentro das escolas. É isso que eu ia perguntar. Ser um programa brasileiro é porque existe uma intenção de que seja algo que possa ser adotado como medidas nesse nível mais macro que você falou. Que as pessoas possam se identificar também. Porque os outros programas, eles podem ser adotados em um nível macro, né? Desde que eles sejam sistematizados e organizados para isso, né? Para ensinar as pessoas sobre como fazer. Ele também precisa ser flexível o suficiente para que as diferentes realidades que a gente tem no Brasil possam ser incorporadas, tá? Então, quando eu falo sistematizado, não quer dizer enrijecido, né? É simplesmente organizar as informações de forma que ela possa ser disseminada em grande escala. E muito rapidamente, Tatiana, você consegue dizer assim, o que envolve esse programa? Que tipo de coisa que é feita, né, a partir dele na prática, assim? Que medidas são essas, né? Uma atividade dentro de sala de aula? No programa Foco, por exemplo, tem uma atividade que os adolescentes eles adoraram, assim, eles falaram que foi a que eles mais se empolgaram. Então, a gente faz uma atividade em duplas. É um desafio, que eles fazem um desafio, em que a gente coloca uma cordinha, um barbante no pulso de cada um e eles ficam como se estivessem atados por um barbante, uma dupla, né? E o desafio eles precisam sair dessa amarração sem arrebentarem o barbante, né? E é muito engraçado porque, como é um desafio, existe um único jeito de fazer isso, ele é bem simples. Eles ficam tomados pelo desafio, a emoção toma conta e eles não conseguem tomar uma decisão que é simples, né? Então, com esse exemplo de sala de aula, com um desafio, que pode ser outro, não precisa ser esse, né? A gente traz para a roda de conversa um pouco a observação de como as emoções se manifestam no seu próprio corpo, né? O quanto que o corpo fica quente, a respiração muda e a sua visão fica um pouco deturpada para que você tome uma decisão que é simples. E isso gera insights, né? Muito interessantes nesses adolescentes, porque que eles idade, começam... mais ou menos? Primeiro ano do ensino médio, 15 anos, mais ou menos, né? Porque a gente discute na roda de conversa o que a gente leva dessa experiência, né? E eles começam a trazer muitas situações na vida em que eles não tomam uma decisão coerente com o que eles gostariam, porque eles ficam com medo, nervosos, ou coisas desse tipo. Então, são atividades bem simples, né? Não é uma coisa... Mas é importante que ela seja sequencial, sejam vários encontros. É importante que seja feito desde criança, né? Claro. A gente pode fazer isso com as crianças. Legal. Isso não é só para... A gente está trabalhando com adolescentes, porque é um recorte que a gente fez para começar, né?
mas as crianças também podem fazer isso na educação. E isso é super importante para trabalhar a impulsividade, para trabalhar o reconhecimento de o que está acontecendo no meu corpo. Sim. Né? Já no PERAE... Que é uma epifania, né? Imagina, na hora. Nossa, a sala de aula fica assim, animada. Eu vou te dizer que é bem divertido, eu gosto, eu adoro. Sim. Agora, no PERAE, que a gente discute situações relacionadas ao consumo de álcool, né? A gente traz desafios que estejam relacionados a situações onde o álcool é consumido, onde o álcool é consumido, né? Então, são situações de festa, tem um jogo, né? Eles gostam muito de um jogo que é um jogo de tabuleiro e que simula situações que acontecem numa festa. Então, por exemplo, você esqueceu o seu copo num lugar, foi no banheiro e voltou e depois continuou bebendo. Quer dizer, não interessa se é álcool que tem naquele copo, ele se arriscou, né? E ao trilhar esse tabuleiro, ele se depara com uma série de situações que chamam para o risco, né? Que trazem concretamente por que isso é arriscado. Sim. Em alguns momentos, o tabuleiro que ele cai numa casa de estratégias, essas situações, ele é convidado a dar 3 estratégias seguras para sair de uma situação. Então, perdi minha carona para voltar para casa. E aí? O que eu faço? Né? Numa festa. Sim, para voltar em segurança. Então, eles precisam, para avançar mais uma casa, eles precisam dar 3 estratégias seguras e quem decide isso são os colegas que estão ali disputando o final do jogo. Que legal. Então, isso é aumentar a crítica sobre o que acontece numa festa, por exemplo. Então, são atividades desse tipo. Tatiana, entrando no nosso final aqui, né? Como eu falei, é uma sessãozinha que a gente incorporou aqui de perguntas, né? Que a gente pede para o nosso público. Algumas pode ser que toquem em assuntos que a gente já abordou aqui, mas se for o caso, pelo menos fazer um reforço do que já foi dito, né? Porque imagino que seja importante. O Lenk Azevedo, né? Fez uma pergunta aqui que é: o que dizer aos meus alunos adolescentes que bebem que seja realista, científico e não moralista? É uma pergunta um tanto genérica, mas esses 3 adjetivos que ele colocou no final me chamaram bastante atenção, porque a gente vê que ele está realmente querendo se comunicar com os alunos dele, né? Sim, o que você diria como uma dica importante para ele? Eu acho que trazer o diálogo para essa crítica sobre o nível de risco que eles estão se envolvendo seria bastante interessante. É a estratégia que a gente usa, né? Porque você consegue respeitar a diversidade de opiniões que tem ali, né? Sobre o que deve ser feito a partir da visão de uma religião, por exemplo, ou de mais... Quer dizer, você consegue trazer a discussão para uma questão com base nos dados científicos, né? Sim. Quer dizer, 1 em cada 5 pessoas se envolve em brigas e se embriagam, se envolvem em brigas e podem ter uma relação sexual de risco, né? Então, é discutir sobre os riscos e o que acontece. Não... A Bruna Lourenço, 26, perguntou: o uso precoce de álcool leva ao alcoolismo, né? A dependência de álcool na vida adulta? Aumenta as chances disso acontecer. Tem relação. Tem relação, né? Quanto mais cedo, isso é bastante claro e é uma informação bem divulgada nos estudos científicos. Quanto mais cedo inicia o consumo de qualquer droga, maior a chance de se tornar dependente dela. O que não quer dizer que isso fatalmente vai acontecer, mas aumenta bastante a chance. Vô Eloy perguntou: como prevenir que nossos filhos consumam bebida alcoólica? As dúvidas são muito objetivas, né? É um manual. Mas o que você diria, né? Uma coisa muito rápida, assim, só tenho isso para dizer. O que eu vou dizer? Eu entendi esse prevenir como evitar, como fazer com que eles não consumam. Porque a premissa está um pouco errada, né? Como evitar que o nosso filho consuma bebida alcoólica? Nossa, olha... eu não tenho uma resposta rápida para isso. Eu acho que retomar vários pontos da nossa conversa traz dicas, né? Cuidar dos riscos e lugares em que tem muita disponibilidade é um sinal bem importante, porque se a droga está disponível, ela está acessível, fácil de ser consumida. E isso não está só na mão de um pai ou responsável. Sim. Né? E toda a parte da nossa conversa, sobre a conversa, né, com filhos, acho que é o mais adequado, né, para responder esse tipo de coisa. E Tatiana, a Cris Little Ninfa pergunta, aí um pouco o oposto daquela pergunta que foi antes, né? A probabilidade de um pai que tem problema com álcool ter filhos também com problema é mais alta do que um genitor que não beba álcool?
Também é verdade. Também é verdade. Existem algumas relações genéticas em relação à predisposição de desenvolver, né? Mas assim como qualquer aspecto genético, ele precisa do ambiente para que ele aconteça, né? Então, pode acontecer, mas depende de como vai ser a vida desse... E a relação que ele vai se estabelecer com a bebida alcoólica. Assim como todo mundo, né? Sim. Mas sim, tem uma chance... Tem uma relação, sim. Tá. A Carol Drummond, Tatiana, perguntou: os efeitos do álcool no sistema cognitivo dos jovens se afetam o aprendizado? A gente falou um pouco do desenvolvimento cerebral mais na questão do julgamento, né? Mas também pode existir uma relação com o aprendizado? Pode. Eu acho que qualquer droga, né? Se ela for consumida com frequência e quantidade, né? A gente tem associações em relação ao desempenho cognitivo, não só porque... Por conta de uma ação cerebral, mas também porque acaba que os adolescentes faltam mais à aula, deixam de cumprir compromissos e também recebem menos estímulos. Sim. Então, é difícil... existe, sim, um efeito que é orgânico, né? Ele não... existe também uma plasticidade para que se dê conta desse consumo, se ele aconteceu, né? Ele não é uma fatalidade, tipo, cortar fios que não podem ser reconectados. Sim. Mas... Sim, o consumo agudo e frequente, ele dificulta uma série de questões de desenvolvimento cognitivo. E por último, Tatiana, é uma crueldade, porque isso aqui é o tema para um episódio, mas eu queria pelo menos do seu comentário, porque eu acho bastante importante. E a Paula Scaim perguntou: relação do machismo com o uso de álcool. Um pensamento seu só sobre esse tema. Eu acho que teve uma coisa da conversa que a gente falou sobre os episódios em que algumas atitudes de abuso ficam mais autorizadas, né? E eu acho que quando tem o consumo de álcool, isso é potencializado. Sim. Então, isso precisa ser discutido em rodas de meninos e meninas, homens e mulheres, e em todos os lugares. Sim. Né? Mais que em termos de... Eu vi outro dia até um material oficial, e era uma das dicas para as meninas. E era interessante que era direcionado para as meninas só, assim, não beba, porque senão isso pode acontecer. E não tinha uma dica especificamente voltada para meninos em relação a esse mesmo tema, né? Isso é bastante presente. Exatamente. Por isso precisa haver... uma vez eu participei de eu dou aula em universidade, né? E também, então, na sala de aula surgiu um assunto bem interessante, que era as meninas relatando o que acontecia no caminho do metrô até a universidade, né? E foi engraçado porque os meninos começaram a ficar chocados com o preparo que elas tinham, por exemplo, de ter que pensar na roupa, porque tem uma construção e elas iam passar naquele lugar, e não queriam naquele dia, porque estavam indispostas a ouvir, enfim, cantadas coisas que não queriam ouvir aquele dia e tal. E elas começaram a falar sobre isso, né? O quanto que isso era difícil, que dificultava coisas que deviam ser muito práticas no dia a dia, e que provavelmente para um homem né? Então, trazer espaços de diálogo desse tipo, eu acho que eles são bastante ricos, sabe? Para que também os meninos comecem a tomar consciência do que acontece, mas que também eles possam não ter vergonha de muitas vezes se reconhecerem nesse lugar de reproduzir essa cultura. É preciso ter acolhimento com isso também, sabe? Porque a gente faz isso com todos os aspectos culturais nossos, né? E se a gente tiver espaço para reconhecer isso e acolher isso, a gente tem um potencial de mudança muito maior também. Legal. Então, acho que tem que ter... O diálogo faz parte, essa conexão entre as partes, né? Tá, então, tem algo bem importante que eu gostaria de acrescentar, Luiz, que é sobre as recomendações internacionais em relação a programas de prevenção, né? Apesar de ter sido, de ser uma cultura brasileira usar o amedrontamento como estratégia de prevenção sobre o uso de drogas, essa não é uma estratégia recomendada nem pela Organização Mundial de Saúde, nem pela UNODC, né, que são organismos internacionais que cuidam da infância e da juventude, do desenvolvimento e trabalham com bases em evidências científicas, né? Então, na história de avaliações de programas de prevenção, a gente já sabe que essas campanhas, elas mais afastam
os jovens do que aproximam, né, desse tema, podendo ter efeitos adversos, inclusive estimulando a curiosidade e o consumo. Então, são aquelas mensagens do tipo, se fizer o uso de tal coisa, vai acontecer isso? É esse tipo de campanha? Isso. É o que eles costumam usar uma frase, eles, os adolescentes, né? Eles falam assim, é quando você já vai direto pro frita o cérebro, sabe assim? Ou vai morrer, ou vai acontecer o pior. Pode acontecer de morrer, pode acontecer, né? Mas é preciso haver um diálogo um pouco mais realista sobre qual é a probabilidade, o quanto isso acontece já na população, né? Porque são chances de acontecer e a gente tem um discurso muito fatalista, né? Sobre começou a usar drogas, vai terminar na sarjeta, né? Sim. Ou não vai ser alguém na vida. Eles usam muito essa frase, eu não vou ser alguém na vida, né? E uma vez eu ouvi de uma adolescente um evento incrível, assim, de oficinas de criatividade que estava sendo promovido por uma instituição educativa, e uma menina subiu no palco e falou assim, quando alguém disser pra você que se você entrou pro mundo das drogas você não vai ser ninguém na vida, não acredite, porque não foi isso que aconteceu comigo. Olha só. Né? A gente precisa acreditar que as coisas vão ter um desfecho diferente, porque muitas vezes esse é um discurso para humilhar, para reduzir, para poder desvalorizar o que a pessoa está fazendo. Sim. E não quer dizer que você tem que apoiar o uso absolutamente, né? Eu acho que o uso de drogas, ele não deve ser encorajado antes dos 18 anos em relação ao consumo de álcool, Sim. né? Mas a gente não pode ser fatalista nessa fala, porque senão a gente determina o futuro das pessoas em relação a isso, né? Ou então, isso é bem danoso. Acho que é isso. Legal. Obrigado mais uma vez pela sua presença, Tatiana. Obrigada, eu que agradeço, Luiz. Obrigado por acompanharem mais esse episódio, né? Fiquem ligados, né, nas redes do Dr. Drauzio, principalmente no Instagram, que é onde a gente coloca os pedidos de perguntas, né? Quando a gente já sabe o tema de um programa que a gente vai gravar, a gente tem pedido perguntas que vocês tenham sobre aquele tema, né? E a gente escolhe algumas para fazer aqui para o entrevistado. E não esqueçam também que a gente tem outro podcast na casa, que é o Porquê Dói. Alguns dos últimos, né, foram sobre dor fantasma, né, que é um tema muito interessante, e sobre dor de dente, que é uma dor que quem já teve sabe que é muito ruim. E aí, a Juliana Conte, que é nossa repórter, entrevista e dá algumas dicas, né, para trabalhar com essas dores. Até o próximo. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.